Vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você a meditar comigo nessa noite. Abra comigo no Salmo número 90, verso número 12. Um único versículo para a nossa meditação nessa noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Amém? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, olhando para o tempo da nossa vida. Olhando para o tempo da nossa vida. Baixe sua fronte. Amantíssimo Deus e eterno Pai, queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, nesse momento a Tua santa palavra, Senhor. Pai, venha abençoar a todos nós que estamos aqui nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja imprimida dentro de nós. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha renovar o nosso coração, a nossa fé, que a Tua palavra, Senhor, ela venha mudar os conceitos, as realizações que precisamos nesse tempo, Senhor. Fala conosco, eu tão somente Te louvo e já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estava vendo um testemunho na internet a respeito de um jogador muito famoso dos anos 90. Eu não vou dizer o nome dele aqui por questão de ética, mas era um jogador top daquela época, dos anos 90. E ele conta no seu testemunho que ele foi um homem que ganhou muito dinheiro. Diz ele que ele morava no Alphaville, um bairro muito famoso, chegou a ter 20 carros, imagina. E hoje, ele conta no seu testemunho que ele vive de favor, mora na casa de um amigo. Muito dinheiro, muitos amigos, entre aspas. Mas que está passando um grande momento. Ele disse assim no seu testemunho: eu perdi 20 anos da minha vida por não ouvir as pessoas certas. 20 anos. Mas hoje, ele agora é um cristão. Hoje, eu entendo por quê. Hoje, eu estou melhor, estou me reerguendo, estou novamente recebendo algo muito importante na minha vida. Eu ouvi esse testemunho e achei algo importante, porque ele fala sobre ter perdido 20 anos da vida dele. Um homem que conquistou casas, bens, e ele perde tudo.
Falta de quê? Sabedoria. Falta de conhecimento. Esses dias atrás eu estava olhando algumas fotos minhas, né, pastor? Estava olhando lá e falei, meu Deus, como o tempo passou. Ainda era aquele homem que tinha uns cabelos ainda. Ainda não tinha netos, tinha os filhos. Mas estava ali contemplando, eu falei, meu Deus, como passou rápido. O tempo está muito rápido. O que falta, não é? Para chegar à glória. E eu comecei e me deparei com esse versículo. Moisés fazendo uma oração. Quando você chegar na sua casa, nesta semana, eu não vou ler o Salmo 90 inteiro aqui, mas chegue na sua casa e leia esse Salmo. Que coisa linda, o Salmo de Moisés. Esse homem de Deus, que escreve coisas maravilhosas nesse Salmo. E ele expressa aqui de uma forma tão bonita. Porque, irmãos, um homem que viveu 40 anos no Egito, um homem que conquistou todos os diplomas da época, porque o Egito era a maior nação do seu tempo, foi um lugar onde que ele aprendeu todas as coisas que um homem poderia aprender. Foi naquele lugar que ele cresceu, que ele recebeu a instrução, a cultura egípcia daquele tempo. E você vê que depois ele passa 40 anos no deserto. E depois de 80 anos, ele tem um chamado do Senhor para a sua vida. Mas o que me encanta é que Moisés aqui aproximadamente 120 anos. O que me encanta é que com essa idade, com 120 anos, ele está alegre, ele está feliz, ele está abençoado. Ele está expressando através do Salmo. Ele começa a dizer admirado. Ele começa a dizer no Salmo número 1, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Olha, que passaram-se gerações, passaram-se muitas gerações, mas ele nos diz que ele continua sendo Deus na vida das gerações. Ele continua abençoando, ele continua sustentando, ele continua protegendo, ele continua nos guiando. Essa é a direção que Moisés começa a expressar através do Salmo 90. Ele começa a abrir o seu coração. Ele não esconde os seus sentimentos. Ele declara para Deus. Ele se abre. Ele começa a mostrar a realidade que ele estava vivendo naquele tempo. Já perto de partir, já perto de ir morar no céu, ele ainda tinha no coração esse desejo, essa alegria, essa força. Irmãos, os dias passam. A palavra do Senhor nos diz que, neste salmo, que nós podemos viver 70, talvez 80, mas os nossos dias são canseira e enfado. Mas esse homem de Deus, com mais de 100 anos, ele mostra uma alegria no coração. Por quê?
O que ele experimentou? Não foi uma vida fácil. Carregar um povo do Egito. Transportar aquele povo com grandes dificuldades, com grandes problemas. Mas você olha para a vida dele. Com 120 anos, ele chega para Deus e fala: Senhor, me ensina. Me ensina. Um homem que aprendeu de tudo. Um homem que tinha tudo, irmãos. Ele chega para Deus e fala: Senhor, me ensina. Eu comecei a pensar nesse salmo. E comecei a ver, Senhor, nós precisamos ser ensináveis no nosso tempo. Eu preciso ser ensinado, a igreja precisa ser ensinada. Nós precisamos ser ensináveis. Por que nós precisamos ser ensináveis? Você sabe por quê? Em primeiro lugar, porque lá em Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, diz assim, Deus falando: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu preciso ser ensinado, igreja, porque o meu caminho muitas vezes não é o caminho de Deus, o meu pensamento muitas vezes não é o pensamento de Deus. Em determinado momento da vida, a tua motivação pode ser correta, mas muitas vezes não é aquilo que Deus espera de você. Eu olhei para esse texto e falei: Senhor, é uma verdade. O homem sempre está em caminhos diferentes, muitas vezes dos teus caminhos. Você quer ver uma coisa? Jesus conta uma parábola a respeito dos trabalhadores. Diz ali na parábola dos trabalhadores, que o Senhor vai atrás de assalariados, de pessoas para trabalhar para Ele. E ali ele conta na sua parábola, que ele na madrugada ele contrata algumas pessoas e fecha um salário com ele, um denário. Mas diz que mais tarde, na hora terceira, ele vai e encontra pessoas disponíveis ainda, e ele chama e fala: você quer trabalhar? Quero, estou aqui, não arrumei nada, então vamos trabalhar. E assim acontece. Na hora sexta, ele leva alguns trabalhadores. Para quem não sabe, a hora terceira é 9 da manhã, a hora sexta é meio-dia, a hora 1/10 é 16 horas, e 16 horas ainda ele pega trabalhadores para trabalhar. Chega no finalzinho do dia, o Senhor vai ali pagar os seus trabalhadores. E ele começa dos últimos para os primeiros. E ele começa dando um denário para o último. Depois, para aquele que trabalhou às 3, aquele que trabalhou meio-dia também um denário, e aquele que trabalhou o dia inteiro, um denário. E diz na parábola ali, que alguns chegam e falam: mas Senhor, eu trabalhei o dia inteiro, e vou receber igualzinho aquele que trabalhou 2 horas, 3 horas no máximo. E ali no final da parábola diz, que o Senhor diz assim: porque eu sou bom, eu sou o Senhor da obra. Se os teus olhos são maus, porque eu sou bom, aos nossos olhos, nós faríamos diferente. Aos nossos olhos, igreja, a gente pagaria diferente. Mas Deus,
ele pensa diferente. Ele está falando dos assalariados do seu ministério. Nós que estamos na terra, às vezes chegamos a Cristo muito cedo e vamos trabalhar uma vida inteira para Jesus. Alguns chegam no finalzinho da vida, mas vão receber o mesmo prêmio que aquele que trabalhou uma vida inteira. Deus é injusto? Não. Ele é bom. Então eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu preciso ser ensinado? Por que eu preciso receber instrução? Por que eu preciso buscar a presença de Deus? Porque os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus, irmãos. Será que em algum momento da minha vida, às vezes eu posso querer fazer alguma coisa correta, mas às vezes eu não estou agindo no tempo certo de Deus. Isso aconteceu com esse homem. Por isso ele declara isso na sua palavra, porque houve um momento em que, quando ele estava no Egito, ele foi defender um hebreu e matou aquele homem egípcio. Ele teve que fugir. E ele foge para Midian, ele foge para o deserto. E ele foge para aquele lugar, sabe por quê? Porque na cabeça dele, na cabeça de Moisés, ele quis agir no tempo dele. Ele quis agir da forma dele, na força dele. E o que nós erramos muitas vezes é justamente isso. A motivação é certa, mas o tempo às vezes é errado. Não era tempo do Moisés. Moisés estava sendo preparado para o seu tempo. Moisés nos ensina algo importante para a nossa vida cristã, irmãos. Não é porque eu tenho 50 anos, mais de 50 anos, que eu não preciso ser ensinado, eu não sei tudo. Eu estou aprendendo, eu estou crescendo, irmãos. Enquanto eu viver nessa terra ainda, eu tenho que aprender. Eu preciso ser ensinável. Eu preciso acreditar que Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua igreja. Moisés é conduzido para o deserto. E ali naquele lugar, Deus leva ele a fazer uma reflexão. Uma reflexão da sua vida, do seu tempo, daquilo que ele tinha vivido até aqueles dias. E Deus o leva a cuidar de cabras. Deus o leva a ser paciente com aquelas cabras. Deus começa a trabalhar no coração daquele homem, para que ele possa estar preparado para a obra que o Senhor tinha para ele no futuro. Muitas vezes Deus nos encontra. Deus encontra você, Deus encontra a minha vida, porque Ele está trabalhando dentro de nós, igreja. Ele está querendo mostrar para a gente, olha, não é de qualquer jeito, não é na ansiedade, não é querendo fazer as coisas porque bateu um pensamento na tua cabeça, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, e muitas vezes nós atropelamos a obra de Deus, atropelamos as coisas ao nosso redor, porque não entendemos que há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, e nós precisamos estar debaixo dessa proteção, dessa direção da nossa vida. Deus nos chama para olharmos o nosso tempo. Às vezes vemos pessoas assim, falando coisas tão sinceras, mas até a sinceridade,
ela tem que ser falada no momento certo, não é verdade? Até a sinceridade, se falada no momento errado, ela vai provocar alguma coisa. Ensina-nos, ó Pai. Me encanta. Um homem de um conhecimento de Deus, que passou 40 dias na montanha com o Senhor, na presença de Deus, ouvindo de Deus coisas lindas, inescrutáveis, coisas maravilhosas. Ali ele recebe do Senhor a instrução, a sabedoria, e ele chega no final da vida dele e diz: Senhor, continua me ensinando, continua falando comigo, eu não posso andar sozinho, eu não posso andar de qualquer jeito. Ensina-nos, Senhor. Por que é importante? Segundo lugar, é importante nós sermos ensinados porque a nossa vida, ela é frágil, ela é passageira, ela é efêmera, ela é transitória, ela é mortal. Nós precisamos ser ensinados, porque ele começa a constatar aqui a vida humana com a eternidade. Moisés fala isso no Salmo. Ele começa a dizer o que representa a vida e o que representa a eternidade. Ele faz um contraste. Ele começa a mostrar para todos nós que nós precisamos saber identificar exatamente esse tempo que a gente vive, porque esse tempo de hoje vai te levar para o tempo de amanhã. Esse tempo de hoje vai trazer para a gente toda a sabedoria que nós precisamos para alcançar a eternidade. Moisés, ele entende isso. Quando ele estava presente com aquele povo que pecou. Quando Moisés subiu no monte, e o povo estava fazendo bezerro de ouro. Quando ele desce, e ele começa a dizer algumas palavras a respeito do que eles estavam fazendo. O Deus já falou: olha, faz a separação de quem adorou o ídolo e daqueles que não adoraram. A tribo de Levi para cá e as outras tribos para cá. Naquele momento morreram 3.000 pessoas, irmãos. 3.000 pessoas. E Moisés começa a olhar e fala: Senhor, a nossa vida é muito frágil. A nossa vida, ela não pode ser desse jeito. A nossa vida é muito passageira, Senhor. E ele ali naquele momento, ele entende que ele não poderia continuar uma caminhada, irmãos, do jeito que estava. Porque Deus tinha falado: olha, vou mandar o meu anjo para andar com vocês. Você sabe o que Moisés fala para Deus? Moisés chega e fala assim para Deus: Senhor, se tu não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. Moisés olha para ele, olha para o povo e reconhece que nada ele poderia fazer se Deus não estivesse com eles. Senhor,
Me ensina. Me ensina. Naquele momento, ele coloca diante de Deus aquela pergunta. E Deus se agradou, porque Deus falou assim: não, eu vou com vocês. Era isso que Deus queria ouvir. É isso que Deus quer ouvir de você, Ele quer ouvir de mim. É isso que Deus quer ouvir dos nossos lábios, irmãos. Eu não vou fazer nada se o Senhor não for comigo. Eu não vou tomar uma decisão se o Senhor não me der uma resposta. Irmãos, o tempo na nossa vida é muito importante. Já chega o tempo que nós perdemos muitas vezes com obras iníquas, com o tempo de um passado sem Cristo. Já chega o tempo que muitas vezes fracassamos, mas Deus quer levar você à vitória. Deus quer nos levar, irmãos, a entender que sem Ele a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia! Não tem outro caminho. Certa vez os discípulos estavam ali diante de Jesus, e Jesus pregava um discurso duro, e começaram cada um a escusar-se, sair da presença de Jesus. Jesus chega para ele e fala: vocês também querem ir embora? Pedro levanta e fala assim: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Moisés entende que não há felicidade se Jesus não andar conosco. Moisés entende, irmãos, que não há caminho de bênção se você não chamar Jesus para andar com você. Às vezes nós somos tentados a olhar os nossos diplomas. Às vezes nós somos tentados a olhar a nossa sabedoria. Não, mas eu sei. Eu vivi 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. Não, eu sei de tudo. Nós não sabemos é de nada. Precisamos aprender a cada dia. Porque a cada dia Deus tem uma direção nova. A cada dia Deus está querendo falar com a gente. E a gente está correndo tanto para os nossos lados, os nossos compromissos. Nós estamos correndo tanto para as coisas que temos nesse mundo e não temos mais tempo para Deus. Chegamos de noite em casa cansados. Chegamos de noite só falando das coisas que aconteceram, das coisas que ocorreram na nossa vida. E a gente esquece que tem um Deus que quer ter uma comunhão conosco. Um Deus que quer ter um bate-papo com você. Um Deus que está te esperando ali no quarto, para conversar com Ele, para dizer como foi o seu dia, como foi a sua comunhão, como foi o seu trajeto nesse dia. O mundo de hoje está tirando da gente essa realidade do amor, da comunhão, que um dia nós recebemos de Deus. Aquilo que Deus está falando, cooperação, é muito lindo. O mundo que a gente vive hoje é assim, cada um para o seu canto, ninguém passa nada, informação nenhuma, cada um para o seu grupo, uma competição. A gente vive um mundo assim, competição. Eu preciso ser melhor que aquele, eu preciso ser melhor que ele, porque senão ele vai passar na minha frente. Mas com Deus não é assim. Com o Senhor é diferente. O Senhor chamou para você abençoar. Jesus falou assim: melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é você abençoar do que você receber para você. Então eu entendo
exatamente o que Moisés disse através desse versículo. Senhor, ensina. Moisés consegue entender que o ensinamento ele não poderia viver de qualquer jeito, ele precisava a cada dia receber uma porção de Deus na sua vida. Ele precisava ser ensinável. Ele precisava compartilhar. E uma coisa interessante, ele não é objeto egoísta. Ele não diz assim, Senhor, me ensina. Ele fala, Senhor, ensina-nos. Ele não olha só para ele, irmãos. Ele olha para o grupo, para as pessoas que estavam com ele. Senhor, nos ensina. Essa é a ideia. Ensina quem está comigo. Ensina quem está na minha caminhada comigo. Ensina todas as pessoas que estão caminhando na mesma direção. Eu olho para esse versículo e começo a ver a grande realidade que nós estamos vivendo hoje. Mudanças. O mundo tenta te levar a ser egoísta. O mundo tenta te levar a ser aquela pessoa fechada. O mundo tenta te levar a você não compartilhar as coisas. Mas Deus fala para você nessa noite. Se abra com o seu irmão. Conta para ele o que você está passando. Eu vejo tantas pessoas que poderiam se abrir comigo, mas não se abrem. Quando eu chego no problema, o problema já andou lá na frente, já praticamente não tem mais solução. Às vezes preferem se abrir com pessoas do mundo, que vão dar maus conselhos, em vez de se abrir com pessoas de fé, pessoas que podem te instruir para você ser bênção. Mas é assim o nosso mundo. E essa noite, Deus te chama a olhar para esse versículo com mais carinho. O que eu preciso nessa noite, Pai? Eu preciso ser ensinado. O que eu preciso ouvir nessa noite? O que eu preciso receber essa noite? O que eu preciso adquirir nessa noite? O que eu preciso para abençoar? Para trazer vitória, não só na minha vida, mas na vida do povo. Eu olho para as pessoas que abençoo. Por incrível que pareça, irmãos, você pode reparar isso. As pessoas que são assim, elas são mão fechada. Você pode ver, estão sempre na dificuldade. Mas as pessoas que abençoam outras, que você fica sabendo, olha, fulano ajudou fulano, ajudou ciclano, ajudou o outro irmão. Parece que Deus está sempre acrescentando. Deus está sempre abençoando grandemente as vidas. Eu quero nessa noite deixar essa pequena reflexão para você. Chamar o grupo de louvor, para a gente meditar, para a gente encarar de frente esse momento que Deus está falando com a gente. Deus está querendo ter uma comunhão contigo, comigo, com todos nós nessa noite. Deixa Deus falar. Deixa Deus te ensinar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos caminhar na direção do Senhor. Nós precisamos estar no caminho que Jesus preparou para mim. Às vezes, não é? Aqui não dá mais, eu vou para tal lugar, eu vou para outro lugar. E a gente vive mudando, não é? Mudando de qualquer jeito. Irmãos, seja sábio.
Seja sábio na presença de Deus. Senhor, nos ensina. Amém.